sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Neste 23 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do tratado contra a heresia de Noeto, de Santo Hipólito, presbítero do século III da nossa era cristã, e traz como título Manifestação do Mistério Escondido. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Único é o Deus que conhecemos, irmãos, e não por outra fonte que não seja a Sagrada Escritura. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que ensina. Creiamos no Pai como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho como Ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo como Ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso, não segundo o nosso próprio arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus, mas como Ele próprio nos ensinou pelas Santas Escrituras. Quando só existia Deus e não havia ainda nada que existisse com Ele, decidiu criar o mundo. Criou-o por seu pensamento, sua vontade e sua palavra. E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dele. Só Ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou o seu verbo, por quem fez todas as coisas. Deus possuía o verbo em si mesmo, e o verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas, fazendo ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível. Gerando-o como luz da luz, enviou-o como Senhor da criação, aquele que é sua própria inteligência. E este verbo, que ao princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar-se, pudesse ser salvo. O verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo se manifestou como seu servo, como servo de Deus. Tudo foi feito por ele, mas ele procede unicamente do Pai. Foi ele quem deu a lei e os profetas, e ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. O Verbo, portanto, se tornou visível, como diz São João. Este repete em síntese o que os profetas haviam dito, demonstrando que aquele era o Verbo, por quem tinham sido criados todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele,
e sem ele nada se fez. E mais adiante, prossegue: o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu, os seus, porém, não o acolheram. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de Santo Hipólito, presbítero do século III, que vem nos falar da Trindade e, de modo muito particular, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que é o Verbo eterno. O texto nos fala da preexistência do Verbo. Ele, que com o Pai e o Espírito Santo são um Deus só. O Verbo, como lembra Santo Hipólito, que era invisível, mas que na plenitude dos tempos se tornou visível. O Verbo, que era incompreensível, na plenitude dos tempos se tornou compreensível. O Verbo, que poderia parecer distante, na plenitude dos tempos, pela encarnação, se torna próximo. A realidade de um Deus onipotente e infinito, eterno, que não tem começo, mas que decidiu ter um começo material, ter um começo físico-biológico, ter um começo humano na encarnação. O Verbo eternamente gerado pelo Pai, que decide ser humanamente gerado por uma mulher. E assim abre todas as perspectivas da humanidade para a salvação. E assim introduz o reino e a salvação no mundo. Isso nos faz sempre mais ter aquela certeza, convicção de que aquele que não tem começo decidiu ter um começo humano. Deus Todo-Poderoso. E aquele que nasce de Maria não é outro senão o Deus pré-existente, o Deus eterno e todo-poderoso, que se nos dá no Filho, que se nos dá no tempo, que se nos dá no mundo. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora, a Mãezinha do Céu, aquela que sempre nos ensina como chegar a Jesus, aquela que soube em tudo agradar o Senhor e nos ensina também a agradar o Senhor. Coloquemos em confiança nas mãos de Maria nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, repleta da presença de Jesus. Que você seja sinal da presença de Deus na vida de todos aqueles que você encontrar no dia de hoje e possa realmente sentir a ação de Deus em sua vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém.